Seja bem-vindo ao Ludo Alfabetização, o nosso canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. E hoje a gente quer convidar você que está aí nos assistindo a ir às compras. Olha que coisa linda, gente, esse carrinho. Vamos às compras, ainda não superei a beleza deste carrinho com os produtinhos dentro. Ó. E nós vamos falar sobre isso. Rótulos e embalagens, né? Qual é a função deles? Por que é importante trabalhar com isso na sala de aula? Eu sei que muita gente que escuta rótulos e embalagens rapidamente lembra de alguma prática que desenvolveu em sala de aula. Inclusive, alguns livros também usam rótulos para ilustrar atividades, né? Então, eu não sei se todo mundo já ouviu, todo mundo que está aí, né, nos assistindo, afinal de contas, nem só professores nos acompanham, né, outras pessoas também, inclusive pais, mães, enfim. A palavra multimodalidade, né? Quando a gente fala sobre rótulos e embalagens, rapidamente a gente lembra do conceito de multimodalidade. Um conceito bem demarcado lá na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Antes de ler a palavra convencionalmente, a criança já faz aquilo que Paulo Freire chama de ler o mundo. Então, antes de ler a palavra escrita, antes de entender o código escrito, a criança já lê o mundo. Então, ela aponta para a garrafa de refrigerante de Coca-Cola com o rótulo da Coca-Cola, aquela vermelha, bem conhecida, e a criança diz Coca-Cola. E aí a gente diz, meu Deus, ela leu, aí bota uma palavra, então lê essa palavra aqui. Tá escrito casa, e a criança não lê. Porque na verdade ela leu qual foi a leitura que ela fez? Ela fez uma leitura usando outras semioses, que não foi a palavra escrita, mas foi a embalagem, né, que é a garrafa, o rótulo, e fez uma retomada do conhecimento prévio dela, que um dia alguém disse que aquilo ali era Coca-Cola. Ela bebeu Coca-Cola, ela viu na propaganda alguém dizendo, verbalizando oralmente Coca-Cola, né? Então, olha que rica essa leitura que a criança fez, que a criança realizou, né? Então, mais desafiador do que a gente tá rindo que eu tô tocando o celular aqui. Mas a gente vai deixar, é vida real, gente. É a vida como ela é. Vê, então, a criança precisa fazer uma série de operações mentais para poder fazer a leitura, por exemplo, de uma caixinha de suco de uva como esta aqui, ó. Então, vê só. Por que então investir nos rótulos e embalagens na sala de aula, na alfabetização? Porque sim, isso aqui é texto, tudo que comunica é texto. Estes textos estão presentes na vida da criança, né? Isso, fazem parte do cotidiano da criança. Então, ela sai passa, vamos supor, né? A criança que estuda só pela manhã, ela passa 4 horas na escola e volta para viver as 20 em casa. E então, como é que ela está vivendo essas 20? Como é que ela está vivendo, exatamente. Quais são os contextos que ela tem acesso? Né? Quais são os produtos, quais são as coisas que no dia a dia ela vê. Ela abre a geladeira da casa dela, tem lá várias coisas. Abre o armário, às vezes tem até as mães, às vezes deixam as mães, as babás, as vovós, né? Deixam brincar com os produtos que estão lá, colocar no chão, organizar. Então assim, ela tá vendo aquilo, às vezes vai no supermercado, às vezes TV, vai no ela é bombardeada na TV de propaganda. Vai pra TV, vai pro celular, porque a gente sabe que hoje em dia, né, as crianças têm bastante acesso ao celular. Então, passa uma propaganda, vê outra coisa. Então, ela constantemente vai no banheiro ver produtos, vai no quarto ver produtos, vai na cozinha ver produtos. Por que tem produtos que ficam no banheiro e não ficam na cozinha? Então, ela já vai se questionando a respeito de algumas coisas. Então, isso tudo é uma leitura que ela está fazendo. Ela está sendo estimulada a ler toda hora, exato, né? Aí, a partir do momento, e nesses produtos, a gente vai encontrar muita coisa. A gente vai encontrar vários tipos de letra. A gente vai encontrar vários tamanhos de letra, umas letras maiores para destacar mais, outra mais pequenininha, números, símbolos. Então, assim, a criança ela tá ali tendo contato com aquilo tudo antes mesmo de entrar na escola. Perfeito. E aí, quando ela entra para a sala de aula, se esse trabalho com letras, com números, com símbolos não estiver associado ao que ela vive normalmente no dia a dia, vamos dizer assim, vai se tornar um pouco até complicado, né? Ela não vai conseguir fazer tantas associações, ou até consiga,
mas o trabalho não se torna tão prazeroso quanto um trabalho que é feito com base naquilo que a criança vivencia e experimenta todo dia. E a gente está dizendo para a criança, quando a gente valoriza essas experiências dela da vida cotidiana, a gente está dizendo para a criança que a escrita tem uma função social. E que aquilo que ela está vivendo tem registro de escrita. Isso. Porque assim, quando eu pego, por exemplo, essa caixa dos cookies de chocolate, ela vai olhar para essa caixa, uma criança que não tem domínio ainda de leitura escrita, ela vai olhar para essa caixa, o que ela vai fazer a leitura? Ela vai fazer a leitura do formato, das cores Da imagem. e principalmente das imagens. Isso. Então ela vai fazer associações com base naquilo que ela conhece. Se ela só conhece cores, a imagem, o formato, ela vai fazer associações com base nisso. Mas aí se eu trago essa mesma caixa que ela já conhece, já tem familiaridade, já veio em vários lugares e mostro para ela, já é interessada por aquele tipo de produto porque desperta nela outras sensações, né? Está associada a outros sentidos que não somente a visão. E aí quando eu pego um cookies de chocolate, trago a caixinha para cá, é óbvio que ela vai ter bem mais interesse em descobrir o que é que tem naquela embalagem e como é que eu sozinha posso encontrar aqui, né, os elementos que eu preciso. Quando a Aline diz, ó, cores, formas, a imagem, porque tudo isso são semioses, né, que contribuem para a compreensão da criança acerca do que ela está vendo. Imagine só, a criança vê uma garrafa de Coca-Cola, tem lá o rótulo, é bem conhecida a garrafa, a gente tá fazendo propaganda, tá, gente? É bem conhecido o rótulo da Coca-Cola, né? O rótulo, há que se diferenciar também em rótulo de embalagem, tá? A embalagem, gente, é o que abriga o produto, né? Como é a embalagem do refrigerante? É uma garrafa, né? Assim? Como é a embalagem do amido de milho? Varia, pode ser, a embalagem pode ser de papel, pode ser de um plástico, enfim. Tem amido de milho hoje em dia que vem até em lata, enfim, a lata é uma embalagem. E o rótulo, gente, é o que apresenta a marca, apresenta a validade, apresenta o peso, apresenta as informações nutricionais. Isso é o rótulo, né? E aí o rótulo da Coca-Cola todo mundo conhece, que é um rótulo vermelho. Se de repente eu apresento a mesma Coca-Cola, né? Com o nome lá, Coca-Cola, mas coloco o rótulo, substituo o rótulo e coloco o rótulo azul. Talvez a criança não diga que ali é Coca-Cola, porque para a criança pode ser mais forte a imagem da cor, né? A lembrança da cor, que é vermelho, né? A criança pode não lembrar da escrita, apesar de ser uma escrita bem icônica, né? A escrita da palavra Coca-Cola, mas a criança pode não ter aprendido aquela pista, né? A pista que ela aprendeu para fazer a leitura é a pista da cor. Então, se eu altero a embalagem da Coca-Cola, o rótulo da Coca-Cola, aliás, de vermelho para azul, pode ser que a criança não entenda que aquilo ali é Coca-Cola. Da mesma forma como, por exemplo, um biscoito. Como as cores, elas representam muito do sabor, né? Muitas vezes. Então, pode ser que quando você altere um elemento como a cor, a criança ela faça outras associações. Isso. Como sabores ou até mesmo outra característica que para ela, vamos dizer assim, tá melhor representada por aquela estética que foi apresentada. Um biscoito de chocolate com cores em tons de verde. A criança pode associar que aquilo ali é de limão, por exemplo, né? Aquele biscoito é de limão. Exatamente. E outra coisa, uma coisa que é muito importante e que compõe esse trabalho com rótulos e embalagens. Vocês vão, quem já trabalhou, né, com rótulos e embalagens, agora eu vou citar o exemplo da sala de aula. Quem já levou para a sala de aula rótulos e embalagens percebeu que é um trabalho assim, extremamente agradável. A criança ama. E se a criança começa a ficar assim, bem empolgada quando ela vê aquilo ali, mesmo que a embalagem esteja vazia, ou seja uma embalagem fictícia como essa, mas é interessante como evoca emoções e os sentidos da criança. E se a gente fizer uma dobradinha com a matemática e envolver as notinhas, aí pronto, você assim, conquista os alunos. Por quê, né? Porque assim, o rótulo, a embalagem, ele não somente ele traz para a criança essa memória visual, como ele mexe com os outros sentidos da criança. Geralmente quando você apresenta um produto,
automaticamente a criança ela já faz associações de cheiro, Isso. mesmo que aquilo não seja tão consciente para ela, ainda seja num nível bem mais abstrato. E ela não vai conseguir dizer, por exemplo, que está interessada nessa aula porque desperta isso, não é? Mas ela consegue sentir dentro dela a coisas ou positivas ou negativas. Talvez quando você mostra o balão, não, tia, esse não, pega outro. Isso. Porque imediatamente os sentidos eles são evocados. Então ela começa a sentir prazer muitas vezes, porque ela lembra do cheiro, do sabor, ela lembra da textura. Uma criança que tem dificuldades com textura, tem certas coisas que você mostra que ela de imediato já diz, já se arrepia. Inclusive ela consegue até, o corpo até manifesta, a criança se arrepia. Então veja como os sentidos eles estão integrados ali nesse trabalho com rótulos e embalagens. É por isso que é tão interessante. E se tem toda essa conexão ali, essa junção de coisas no trabalho com rótulos e embalagens, por que não trazer essa experiência sensorial para a sala de aula? E além da discriminação de letras, de sons, a gente desenvolve habilidades na criança a depender da mediação que é feita, como argumentar. Por que você está levando esse produto e não esse? Né? Se são da mesma marca, a criança vai argumentar, porque esse é de chocolate, o outro é de morango, eu não gosto de morango, né? A criança vai comparar, vai agrupar, vai categorizar. Então, dá para se trabalhar de diferentes possibilidades, né? Desenvolver diferentes habilidades na criança com rótulos e embalagens. Esse aqui tá mais, como é que a gente diz? Mais decorativo, né? Porque a gente tem o carrinho, mas você pode também usar, pedir para a criança trazer rótulos, né? De embalagens de produtos de casa. Ah, secou um vidro de perfume, traz. Secou uma caixa de sabonete, traz. Ou coisas, né? que, por exemplo, que são importantes para ela, ou coisas que ela gosta de comer. Do lanche da criança, se a criança leva lanche para a escola, né? Fazer um passeio na cozinha, ver lá quais são os rótulos, quais são as embalagens. Faz uma embalagens. Pesquisa na turma, que é interessante, já gera uma lista de palavras, já Perfeito. Gera para ser trabalhado. Inclusive tem salas que eu acho fantástico isso. Tem salas que tem lá o alfabeto, a letra do alfabeto acompanhada de um rótulo. Por exemplo, tem o A, aí tem algum produto que começa com A. Né? Tem o M, aí tem lá maisena, né? E a criança rapidamente vai fazendo essa associação. Então sim, apesar de ser uma atividade que a gente já usa bastante, né? Mas essa atividade... que pelo menos a gente já conhece. Já conhece, né? Essa atividade ela tem N desdobramentos. E quanto mais a gente explora, mais a criança se empolga, mais a gente gera também. Isso. E mais a gente apresenta a função social da escrita. Então, para além do trabalho com as questões, porque aqui tem letras, né? Tem vogais, tem consoantes, tem sílabas, tem uma série de coisas que a gente pode explorar. Mas além disso, né? Contribuindo aí para a leitura, para a compreensão, para a interpretação, a gente pode desenvolver essas habilidades de argumentar, de categorizar, né? De comparar. Né? E fora toda a bagagem, todo o repertório sociocultural que a gente resgata, que a gente desperta, que a gente faz evocar quando a gente faz um trabalho como esse. Né? Então é a leitura e a escrita ganhando sentido. Então, gente, eu acho que este foi o podcast mais rápido, talvez para começar os outros. Então, você já encerra esse, já vai para os outros. Né? Talvez pela nossa familiaridade, né, com rótulos, com embalagens e é isso, é investir nesses elementos multimodais, porque o mundo é multimodal, o mundo é do cheiro, o mundo é da cor, o mundo é da imagem, o mundo é do movimento. E as redes sociais estão aí para nos dizer isso. Ninguém aprende mais de forma estática. A gente pode começar a ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente pode recorrer a diferentes pistas. Outro dia eu fui num estabelecimento bem conhecido aqui na nossa cidade e aquela placa do aberto e fechado, o aberto estava vermelho. E aí rapidamente eu pensei, meu Deus, eu olhei de longe e disse, meu Deus, está aberto ou fechado? Porque está vermelho. Olha só, a gente recorreu à pista da cor, né? No entanto, estava aberto. A pessoa não fez a distinção do aberto e fechado pela cor. Ela botou os dois lados vermelhos.
Né? Então, quando acabar o podcast, eu vou dizer a Aline qual era o momento. Mas Já lembra, né? Pois é, gente. Esse é o canal do Alfabetização. E esse foi o podcast número 17. Já já a gente chega no fim. Tchau. Tchau.